Bom dia, estamos aqui nessa quinta-feira, de novo, graças a Deus que estamos aqui com essa oportunidade de seguir com esse devocional da Semana Santa, onde cada dia estamos avaliando esse percurso que Jesus fez nessa semana e refletindo sobre os pontos, sobre o que aprendemos, né, através da palavra, através da Bíblia, o que conseguimos aprender a trazer para a nossa vida, o que o Espírito Santo nos faz refletir, né? Então vamos fazer uma oração, convidando o Espírito Santo para estar conosco, para que possamos aprender, né? Obrigada, meu Deus, por mais esse dia, por essa oportunidade de estar aprendendo com a sua palavra. Pedimos a presença do Espírito Santo para que ele possa nos ensinar, trazer ao nosso coração ensinamentos sobre a palavra e sobre essa semana tão importante, que ele venha ministrar aos nossos corações. Obrigada, amém. Então, vamos seguir. E essa quinta-feira é uma quinta-feira muito especial, é uma quinta-feira muito movimentada na vida de Jesus, não diferente dos outros dias, mas essa, que dia especial, principalmente assim, pelo que ele deixa para nós também, sabe? Como um versículo do dia, eu quero ler aqui João 14, 27, que diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Esse é o versículo que separei para falar um pouquinho desse dia. E então, está chegando a hora, então começam as coisas a se intensificarem, né? E esse dia de quinta-feira, ela é marcada por um dia de comunhão, onde Jesus pôde estar ali ceando com os seus discípulos, né? Então ele teve ali aquele momento de ceia, aquele momento de lavagem dos pés, e também foi marcado por grande angústia e prisão, né? Porque estava prestes as coisas se iniciarem, né? Então, como Jesus, ele já se mostrava angustiado, né, como a gente já tinha falado nos outros dias, como ele sabia que tudo ia acontecer, ele já começou a falar ali para os seus discípulos: olha, essa semana vai acontecer isso, eu vou ser preso, eu vou ser morto, enfim. Ele começa a sinalizar, ele já sabia o que tudo ia acontecer, então ele se apresentava, né, como Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, então ele tinha o que qualquer homem apresentaria, que é a angústia, aquela ansiedade, aquela angústia do saber que as coisas iriam acontecer. Mas em meio ao seu sofrimento, Jesus, ele escolheu servir os outros, ele escolheu estar entre as pessoas que ele amava, ele escolheu estar ali entre seus discípulos e escolheu servir. Em vez de se preocupar consigo mesmo, ele não se isolou, né? Que provavelmente muitos de nós faríamos se a gente soubesse que ia acontecer algo muito ruim na nossa vida. Muito provavelmente o que faríamos? Entraríamos para dentro do quarto e iríamos nos isolar. Não é isso que a gente costuma fazer? Mas Jesus, ele não se isolou, ele ficou entre os seus, né? Então, acontece ali a ceia da Páscoa, né? Então, como já falamos, Jesus morreu na semana de Páscoa, que é uma festividade ali do povo de Israel.
e eles cearam juntos e também tiveram ali esse momento de lavagem dos pés dos discípulos. Jesus, no momento da ceia, ele se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos, que isso significa muitas coisas. E eu poderia até descrever, falar um pouquinho sobre a ceia, sobre esse momento da lavagem dos pés, porque tudo na Bíblia significa muita coisa e a gente aprende muita coisa. Só que no dia de hoje eu gostaria mesmo de citar 3 pontos que me chamou muito a atenção na leitura dessa passagem, desse dia de Jesus, né? Então, começando aqui, nesse momento mesmo da lavagem dos pés, né? Que eu sugiro o livro de João, ele traz um decorrer, ele explica, né? Ele detalha algumas partes do decorrer desse dia de Jesus que só encontra no livro de João, que eu sugiro muito que vocês leiam. Vocês podem começar, para ver esse dia de Jesus, vocês podem começar ali a partir do capítulo 13, que vocês vão ler sobre esses pontos que eu vou estar lendo. Então, nessa parte da lavagem dos pés, né, onde Jesus ele quer mostrar que primeiro que você dá o exemplo, né? Você ensina dando exemplo, né, para os seus discípulos, porque após a sua morte, após ele ressuscitar e voltar aos céus, quem ia dar continuidade nos ensinos, quem ia continuar seguindo ali eram seus discípulos. Então, ele mostrou que você ensina dando exemplo, né? E ali ele mostra humildade, amor e bondade, e mostra também que ali nesse momento ele se coloca como servo, né? E não para não sermos superior aos outros, mas a gente está aqui para servir. Então, mas antes dele começar a lavar os pés de Jesus, dos seus discípulos, ele vai e Pedro, na hora que ele levanta para lavar, Pedro vira e pergunta: vai lavar os meus pés, Senhor? Ele ficou assustado, né, o Pedro. Tipo, porque se você for parar para olhar, naquele momento ali, não deveria ser o contrário, não deveria, por Jesus ser o Messias, Jesus ser o Mestre, não deveria os discípulos lavar o pé de Jesus? Então Pedro fica assustado, né? Ele fica tipo: Jesus, você vai lavar os meus pés? E o que me chamou a atenção, que me fez parar e refletir, é a resposta de Jesus. O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Gente, que frase! Porque é uma frase que a gente leva para a vida. Quantas vezes acontece alguma coisa em nossas vidas que não faz sentido no momento? Quantas vezes Deus faz um movimentar dele na nossa vida e a gente não entende? Mas Jesus já tinha avisado, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, né? A gente vai pegando essas partes e vai entendendo. Jesus falou: tem coisas que eu faço e você não compreende agora, mas você vai entender depois. E inclusive, essa semana eu tava conversando isso com o Fabrício, que eu olhando para trás na minha vida, que aconteceu tanta coisa, até a minha vinda para o Rio de Janeiro foi uma coisa tudo muito muvucada.
E só que hoje eu tava conversando isso com ele, que hoje eu olho pra trás e as coisas fazem tanto sentido, parece que é um quebra-cabeça que vai se encaixando, que no momento que você tá montando o quebra-cabeça e você não olhou, sabe quando você monta o quebra-cabeça e você não olha qual é a imagem, você fala assim, vou montando aqui. E talvez ali no momento que você tá montando o quebra-cabeça, você fica assim, mas gente, isso é uma paisagem, isso é uma foto, é uma pessoa, o quê? Porque você só vai montando e vai vendo peças, uma parte do quebra-cabeça tá azul, outro marrom. Aí você fica até, que imagem que vai se formar aí? Não faz sentido. Mas depois quando você termina de montar o quebra-cabeça, tipo, nossa, que imagem linda. E é assim nossa vida, quando a gente para e olha para trás, vocês conseguem fazer isso? Olhar para trás e ver alguns movimentar de Deus que tipo, fazia sentido e hoje você fala assim, nossa, né? As coisas se ligaram. E é isso que Jesus estava querendo dizer quando ele diz: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. E eu achei lindo essa frase e muito real, faz muito sentido, né, na nossa vida. E outra coisa também que me chamou muito a atenção, né, que está lá você encontra em Mateus, Marcos, Lucas, quando relata, que é lá vou ler aqui, Lucas 22:41, que diz, 22:41, aqui. Jesus, por sua vez, se afastou um pouco, né? Depois daquele momento ali que ele estava ceando com seus discípulos e ele fez então esse ato de lavar os pés dos discípulos, né? Que teve esse questionamento, ele falou que eles iam entender depois. Eles saíram dali e foi pro monte. E ali nesse monte, Jesus, né, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo no céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Essa é uma outra frase que eu leio aqui na Bíblia e eu fiquei pensando. Jesus teve um pensamento muito humano, assim, aqui eu me identifiquei muito com Jesus, né? Como eu disse, Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem, então ele tinha sofrimento, ele sentia dor, ele passou por tudo que um ser humano poderia passar. Então, na hora que ele fala ali, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, ele teve um pensamento de desistir. Nossa, que forte, assim. Isso é muito forte, assim, me deixa até emocionada, porque quem nunca de nós pensamos em desistir? É um sentimento tão humano, não é verdade? É um sentimento muito humano, onde a gente pensa em desistir, tá tudo tão difícil, a gente às vezes não vê saída. Qual o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente? Em desistir. E Jesus teve esse momento. Ele chegando, ele sofrendo, ele com agonia, ele chegou a suar sangue. Isso é uma condição fisiológica que existe. Os médicos, eles explicam sobre isso, mas é um fator tão raro. Seria de uma agonia tão grande que chega a ser raro. E Jesus passou por isso. E ele pensa em desistir. Ele tem um sentimento extremamente humano que a gente tem várias vezes. Só que assim,
ele era tão sábio. Ele fez essa oração, ele teve esse momento tipo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque tá difícil. Só que logo após ele já une essa frase com uma outra frase dizendo, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Senhor, se resumindo a oração dele seria, Senhor, tá tão difícil. Tô pensando em desistir, mas eu acredito em ti e coloco nas tuas mãos, faça a sua vontade, não a minha. É muito lindo quando você para pra ver. É muito forte, né? Assim, e quando a gente se identifica com Jesus, eu fico emocionada porque eu acho muito linda essa passagem, né? Eu me identifico muito e é lindo ver. E ver que ele teve, assim, esse momento tão intenso e ele preferiu escolher Deus, a vontade de Deus, né? E que seja feito a tua vontade. É muito lindo. E um outro momento aqui, que é tão lindo também, que eu realmente sugiro que vocês leiam, que encontra lá no livro de João, é a despedida de Jesus. Jesus fez uma despedida muito linda. Ele mesmo sofrendo, estando em agonia, angustiado, ele se despediu de uma forma muito linda de todos, com uma preocupação. Ele estava preocupado com quem estava ficando. Encontra ali, a partir do capítulo 13 de João, começa a despedida de Jesus. Quero ler aqui para vocês o versículo 33, que diz... 13:33. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo agora a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Aqui ele começa a despedida dele. E ele começa com um termo de filhinhos. A despedida dele é uma preocupação de pai, tanto que ele chama de filhinhos. Ele estava preocupado com quem ia ficar e que situação eles iam ficar. E ele começa a instruí-los, né? E de uma forma muito como o pai, né? Quem nunca ouviu de um pai, quando um pai vai se ausentar e vai deixar os filhos? Quem nunca ouviu, né? Eu já escutei isso dos meus pais, tipo, cuidem uma da outra, né? Na nossa infância, eu e minha irmã, meu pai trazia a gente nas nossas férias e deixava a gente na casa dos nossos parentes. E eu lembro dos meus pais dizerem, cuidem uma da outra. E foi isso que Jesus acabou de dizer aqui, como um pai que vai se ausentar e fala para os seus filhos, para os irmãos, cuidem um dos outros, né? Isso é tão real, né? Tão até nos dias de hoje isso acontece. E então, assim, Deus tem ele tem ali, Deus é pai, né? Ele tem atitudes de pai que a gente vê até hoje. E Jesus continua a instruí-los. Ele fala, não fiquem angustiados, né? Ele fica preocupado, meu Deus, quando eu for embora, né? Eu vou morrer ali, eles vão assistir isso. Como vai ficar o coração deles vendo tudo isso? Ele fala, não fica angustiado, não.
E ele fala, aí ele começa a falar como é o lugar que ele está indo, né? Como é ali a casa do Pai. Ele começa a explicar para eles. E começa também a falar com eles que, olha, tudo que vocês viram aqui, vocês podem fazer até coisas maiores, né? Ele está falando sobre os milagres, sobre as curas. Tudo que vocês assistiram, esses anos que vocês passaram comigo, vocês podem fazer também até coisas maiores se vocês crerem. E fala que vocês não vão ficar sozinhos, né? Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. Olha a preocupação de Jesus. Ele estava partindo e ele ainda teve a preocupação de nos dar presentes. Olha só. E o presente um dos presentes que ele nos dá é o Espírito Santo, um consolador. Ele estava preocupado que ele estava indo embora. E tipo assim, com quem que eles vão ficar? Eles não podem ficar sozinhos. Então eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. E ele promete voltar, né? É um discurso tão de pai mesmo, né? Quando o pai tá indo viajar, cuidem dos seus irmãos. Olha, para onde eu tô indo é isso, eu vou fazer isso e vou voltar. É uma sensibilidade. Então, João 14, 27, ele promete voltar, né? Que diz aqui, 14, 27. Deixo com vocês, que é o versículo que a gente leu, do versículo do dia, né? Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Então ele promete voltar. E mais um presente ele deixa aqui, a paz. A paz dele não é uma paz qualquer, não é a paz que o mundo diz dar, que é uma paz falsa, uma paz passageira, uma paz que cobra, né? Não é de graça, não é gratuita, ela cobra. Mas a paz de Jesus, eu dou a minha paz. Que lá em Filipenses 4:7 explica que é uma paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que o mundo tá caindo na tua cabeça e você está tranquilo. Que os outros vão olhar e falar assim, gente, como essa menina tá tranquila? O que tá acontecendo na vida dela e ela ainda tá tranquila? É a paz de Jesus. A paz que excede todo entendimento. É a paz que a gente quer pra nossa vida, né? Então ele deixa mais esse presente. Então, na despedida de Jesus, é uma passagem linda de se ler. Que ele enche os nossos corações, sabe? Ele deixa o nosso coração quentinho. Ele tá indo embora, mas ele quer deixar a gente tranquilo, né? Então, ele vai decorrendo, ele vai falando, mas tem mais umas outras passagens. Ele vai deixando várias dicas, vários avisos. Ele realmente está preocupado conosco e não quer deixar a gente desamparado. Ele quer deixar a gente tranquilo, né? E no final, ele ainda faz uma oração. Ele se despede dos discípulos dele ali de uma forma carinhosa, amorosa. E ainda lá no capítulo 17, não vou ler aqui, vou deixar para vocês lerem, ele faz uma oração linda, pedindo a Deus que ele está partindo, mas que Deus abençoe os que estão ficando. Ai, que lindo! É de um amor, é de um cuidado, né? Que não tem como a gente ler
esse dia de Jesus, essa despedida dele, e não ficar com sentimento de gratidão. Essa passagem lá específica ali você lê aí em João, no livro de João. Lindo. E quando eu li, é só gratidão, sabe? Assim, é aquele sentimento é aquele texto que você lê e pensa, meu Deus, Jesus, ó, obrigada. Porque por tudo que vai acontecer, por tudo que você vai passar, você ainda ficou preocupado com a gente e ainda deixou presente. Obrigada. Sabe? Então é isso que eu queria deixar, essa reflexão para vocês hoje. Que Jesus está preocupado com a gente desde sempre. Desde sempre. E ele fala que quem crê nele, ele estaria conosco. Ele nunca nos deixou sozinho, né? Ele a todo momento se preocupou como a gente ia ficar. E ele está conosco a todo momento. Lembre, quando você estiver angustiado, quando você estiver pensando em desistir, ele também pensou, mas ele escolheu a vontade de Deus. E lembre que ele te deixou um presente quando você estiver angustiado, quando você estiver triste. Ele te deixou a paz dele e ele te deixou o Espírito Santo Consolador. Às vezes você não está conseguindo acessar esses presentes porque você está muito envolvido, está muito distraído com as coisas deste mundo. Então, se acalma um pouco, acalma seu coração, tira um momento, só você e Deus. Entra para dentro do seu quarto e fala assim, Deus, sabe aqueles presentes que o Senhor deixou? Jesus, sabe aquele presente? O Senhor deixou um consolador e o Senhor deixou a paz. Tô precisando desses presentes, tô precisando acessar esses presentes, porque ele já é seu. Você só tá precisando acessar. Fala com ele, eu tô precisando acessar, me ajuda. E pra gente conseguir seguir, né, as coisas, a nossa vida, até o momento que ele falou que ia acontecer, que ele ia voltar, né? Então, somos filhinhos que estamos aqui esperando o pai voltar de viagem, digamos assim, né? Amém. Então, quero fazer uma oração no dia de hoje pra gente encerrar e entregar a Deus mais esse dia lindo. Lembre-se que essa semana é uma semana especial, é uma semana que tem um impacto espiritual muito grande e que você pode usar isso a seu favor para você fazer uma oração, um jejum, uma consagração, se propor a fazer algo diferente para Deus, para que você consiga aproveitar tudo que essa semana ela pode te dar de especial. Não deixa ela passar ilesa, não. Sabe? Essa semana ela é muito forte, ela tem um poder espiritual muito forte. Você pode usar isso a seu favor, tá? Então vamos orar. Senhor meu Deus. Ai, Pai, eu acho essa passagem que lemos hoje tão linda, tão forte. Eu fico emocionada. Porque é um sentimento de gratidão tão forte, Pai. E, Senhor, o Senhor nos deu presente. E eu não quero agir de forma ingrata, que não aceite esses presentes. Eu aceito, Pai. Eu quero declarar aqui hoje que eu aceito esses presentes que o Senhor deu para nós. Eu aceito o Espírito Santo na minha vida, o Consolador. Eu aceito ter o Espírito Santo me consolando, me ajudando nas minhas dúvidas, nas minhas aflições, me mostrando que o melhor não é desistir, não viemos para desistir, sim para orar e entregar a Deus, preferir a vontade de Deus nas nossas vidas, Senhor. Fazer conforme Jesus fez, porque os planos de Deus são perfeitos. São bons e perfeitos na nossa vida. Então eu aceito ter o Consolador me mostrando isso e me incentivando. Eu também aceito o presente da paz,
a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Eu quero ter ela na minha vida para continuar, para ter tranquilidade, para conseguir parar nos momentos mais caóticos e entender que o Senhor está conosco, para que eu possa seguir a minha vida, Senhor. Eu aceito esses presentes e obrigado. Obrigado por deixá-lo. Obrigado por preocupar comigo. Obrigada, Deus. Peço que o Senhor esteja conosco mais esse dia lindo, que o Senhor se faça presente, que o Senhor possa nos aparecer, que o Senhor possa se apresentar e se mostrar a nós, que a gente possa estar de ouvidos, olhos abertos para ver a Tua presença na nossa vida hoje, Pai. Obrigada. Obrigada por tudo mesmo. Amém. Então hoje foi mais um dia. Amanhã vai ser o grande dia também. E espero vocês aqui 7 horas da manhã pra gente falar do dia de amanhã também, de Jesus. Tá bom? Um grande abraço e um ótimo dia para nós, né?